Então, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa aula sobre o texto 2, né? Na verdade, é o texto 2, que é Teorias Críticas à Juventude. Eu vou apresentar o texto, que foi dado na aula passada, a gente vai debater hoje. Teorias Críticas à Juventude, Geração Moratória Social e Subcultura Juvenis. É um texto que publiquei nessa revista Em Tese, acho que foi em 2015, e também é o capítulo 2 do livro Introdução à Sociologia da Juventude, que eu apresentei o prefácio na nossa aula passada. Eu preparei uma apresentação e vou tentar seguir ela, mas vocês fiquem à vontade para interromper, perguntar, tirar dúvidas, perguntar sobre as respostas às questões, né, que vocês deram. Eu corrigi, eu não sei se teve alguém postou depois a atividade, né? Depois eu verei depois. Qualquer dúvida, né? Ou mesmo querer debater, né, sobre as respostas que deram, vocês fiquem à vontade para interromper, para chamar. Eu preparei uma apresentação. Essa apresentação que vou mostrar para vocês, os slides, também estão lá no Moodle. Deixa eu mostrar. Para falar que é verdade. Não é mentira. Elas estão aqui no Moodle, ó, slide da aula sobre teorias críticas da juventude. Então, esses slides já estão disponíveis aqui para vocês, no Moodle também. Então, vamos lá, vamos começar a transmitir. Transmitir uma janela. Se também der algum problema com a transmissão, né, vocês me avisam, que eu não estou vendo mais vocês agora. Opa, vamos voltar ao primeiro slide. Então, nossa disciplina de Sociologia da Juventude, a gente vai abordar hoje o que eu chamei de teorias críticas da juventude. Tem um autor do campo das teorias do currículo, né, do campo da educação, chamado Tomás Tadeu da Silva, e ele, para discutir as teorias do currículo, ele dividiu elas em teorias tradicionais do currículo, teorias críticas do currículo e teorias pós-críticas do currículo, né? As tradicionais, que foram mais fortes durante a primeira metade do século XX, o começo, né, o início dos anos 1950, né? E as teorias críticas do currículo, que foram mais fortes nos anos 60, 70 e 80 do século passado. E as teorias pós-críticas no final do século XX e começo do século XXI. O que ele falou para o currículo dá para aproximar com a juventude. Eu tomei a liberdade de fazer essa associação, né? Dividir as teorias da juventude na sociologia em teorias tradicionais, teorias críticas, a gente vai falar hoje de teorias pós-críticas. Mas para falar das teorias críticas, eu vou propor falar brevemente sobre as teorias tradicionais de juventude, que são bastante inspiradas em uma corrente teórica da sociologia chamada estrutural funcionalismo. O estrutural funcionalismo, ele teve o seu auge, né, nos Estados Unidos nos anos 1950, e também no auge do estrutural funcionalismo, especialmente com um sociólogo chamado Talcott Parsons, eles desenvolveram o que eu chamei de concepção tradicional de juventude, que, de certa forma, é uma ideia de juventude que é forte até hoje no senso comum, né? Marca, inclusive, as legislações, as políticas públicas, ainda que na realidade das pessoas jovens, e muita gente superou isso, não só as pessoas jovens, mas a própria sociedade. Mas ela ficou como imaginário também. Então, o primeiro elemento dessa concepção tradicional de juventude, que as teorias críticas vão começar a desmontar, é que a juventude é sobretudo, uma faixa etária, ou uma categoria etária definida, que tem que tem começo e fim, que são determinadas, inclusive, biologicamente, naturalmente. Apesar da gente ter já visto na aula passada que as faixas etárias, incluindo a juventude, são construções sociais, elas são um processo social, um processo histórico de construção das categorias etárias, que vieram da cronologização do curso da vida, da regulamentação pelo Estado, pela legislação. Apesar de elas terem sido construções históricas, elas são
legitimadas, elas são demonstradas oficialmente como se fossem universais, como se tivesse uma base natural e como se fosse algo evidente. Mas elas são também construções sociais, né? Por estruturar o funcionalismo, não. Elas são algo natural, universal e evidente, que as ciências descobriram, mas sempre existiram. A segunda ideia da concepção tradicional é que a juventude é uma transição à vida adulta. Sobretudo uma transição à vida adulta. A gente hoje sabe que ela é também, mas não só e nem sempre. Só que essa concepção que interessa, que observa a juventude, sobretudo como uma transição à vida adulta, como um momento de transição, de passagem, acaba implicando que a juventude não interessa tanto pelo que ela é, mas pelo que ela será ou deveria ser. Quando os jovens se tornarem adultos, né, o importante é o que vai acontecer quando eles se tornarem adultos. A juventude que as pessoas passam durante a juventude não importa por si só, interessa só como preparação para a integração social na vida adulta. Uma terceira ideia que tem a ver com a anterior, a juventude é uma faixa etária definida, ela é uma transição à vida adulta, e essa transição tem uma função muito marcada, que é de socialização. A juventude é, inclusive, o período da segunda socialização. Começa com a infância e se completa com a juventude, em que a sociedade moderna consegue inserir na gente, nos indivíduos, os seus valores, os seus princípios, as suas habilidades e capacitações necessárias para se integrar à sociedade. E a ideia, então, da concepção da socialização é que a juventude, o destino dela é repetir os padrões e as normas sociais, ao menos o núcleo básico dos padrões e normas. Então, a juventude, ela é uma fase de transição à vida adulta. Essa fase tem uma função de socialização, que complementa a infância, e essa socialização completa a integração do indivíduo à sociedade como ela está dada. Ou seja, ele vai incorporar, né, os valores e as normas, os padrões sociais dados da sociedade vigente. Isso é o ser. Só que a gente observa concretamente, e os sociólogos, né, de estrutural funcionalismo perceberam que havia muita diferença entre o ideal da socialização, o ideal da integração dos jovens à sociedade adulta e a realidade. Como é que a sociologia tradicional, clássica, como é que o estrutural funcionalismo leu essa diferença entre o padrão esperado de socialização e a realidade? Assim, muitos jovens, talvez a maioria, se integraram mais ou menos bem à sociedade, mas uma parte deles não. Qual era a explicação dada pela sociologia de então, estrutural funcionalista? É que essa diferença era uma anormalidade, é um desvio. E os jovens, especialmente os jovens, especialmente essa fase da vida, é uma fase com grande potencial para essa queda à normalidade, ao desvio, à patologia. Ela tem uma grande sensibilidade, um grande risco, né? Então, quando os jovens sempre realizaram transgressões, releituras dos valores sociais, revoltas contra os padrões determinados, isso era lido pela sociologia tradicional, estrutural funcionalista, como anormalidade, desvio, ou como expressão de uma patologia social. Podia ser uma fraqueza dos próprios indivíduos, ou podia ser um sintoma de que a sociedade vivia uma anomia, algum problema que levava os indivíduos a esse desvio. Vamos lá. Aí, a quebra, bom, dito de outro modo, como era a noção tradicional de juventude na sociologia? Primeiro, era uma categoria etária determinada biologicamente. Segundo, ela tinha um caráter transitório de preparação. Aí a palavra propedêutico significa preparação, preparatório, né? O tempo da juventude não é o que interessa, mas sim o tempo da idade adulta, da maturidade. Juventude só uma preparação, uma fase mais plena. Também a ideia de educação aí, como no Durkheim, que vocês devem ter estudado, né? Tinha uma noção também propedêutica da educação, de preparação, como de integração das pessoas na sociedade e preparação para a vida adulta. A educação, a escola não tinha um valor em si, ela não respondia a questões do jovem nem da criança, como jovem e criança, né? A socialização secundária era a função da juventude. Há uma coisa que eu não falei, haviam grupos juvenis informais, sim, as pessoas formam suas turmas, seus grupos, seus coletivos,
Mesmo a sociologia tradicional reconhece isso e reconhece que esses grupos juvenis informais, eles poderiam ter um papel também nessa socialização, complementar às instituições. Isso também é uma coisa interessante. Depois eu falo melhor da moratória social. E, finalmente, pela a própria complexidade da sociedade moderna, há o risco dos indivíduos terem a integração social falha, incompleta ou desviante. Aí o risco de desvio e da disfuncionalidade. E a juventude é um momento em que isso é muito possível, muito forte. Antes de seguir, gente, deixa eu perguntar se vocês têm alguma pergunta para essa exposição breve da concepção tradicional de juventude, que é da sociologia, mas também é da sociedade, até hoje, muitas vezes. Tudo bem, gente? Ficou razoavelmente claro? Por enquanto, tranquilo, Leandro. Vocês perguntam, interrompam. O Vinícius pode complementar, chamar, fiquem à vontade, tá? Eu vou Também não continuar. tenho dúvidas, não. Obrigado, Agostinho. Eu vou continuar. Eu vou fazer de um outro jeito. Porque daí eu consigo vir para cá um pouco. Se perguntar, falhou muito o meu áudio? Foi normal? Não, né? Tá, que hoje à tarde, numa reunião que eu participei, falhou um pouco. Vamos continuar aqui. Esse modo aqui. Bom, concepção tradicional. Aí passei essa parte. Vamos lá. Como são as atuais concepções de juventude? Né? Pelo menos dentro da sociologia. Primeiro, se reconhece a diversidade das formas de viver a juventude. Depois, também, se reconhece a importância das experiências que os jovens vivem, não apenas como preparação ao futuro, mas como algo que tem que ter sentido para o próprio jovem, para o próprio sujeito. Afinal, a fase da infância e juventude leva um tempo muito longo. Se nada tem significado por si só, mas apenas como um momento posterior, é algo muito doloroso viver a juventude e a infância, né? É que nem aquela pergunta da menina na epígrafe, né? Que eu coloquei na aula passada, né? Eu sou ou não sou, né? Tenho um corpo, tenho ideias, tenho voz, mas eu não sou ainda porque eu sou criança, sou jovem, né? Bom, também a ideia de educação como tendo um caráter preparatório, mas também podendo responder a interesses e necessidades presentes dos jovens, assim como das crianças. A ideia de socialização ativa, ou seja, que as pessoas participam das decisões sobre sua própria socialização. Nós não somos só seres passivos nessa integração à sociedade. As transições da juventude para a idade adulta, elas não têm um caminho único, elas são múltiplas, são diversas, elas podem ser mais rápidas, podem ser mais demoradas, elas podem ser, inclusive, reversíveis. Pode-se transitar a idade adulta e, de repente, ter algumas regressões, né? Chama de regressão, voltar algumas propriedades da vida que se associam mais à juventude. Por exemplo, ter que voltar a morar com os pais, com a família de origem, porque perdeu o emprego, porque se divorciou, né? Finalmente, o jovem como sujeito social e ator político, não apenas como um ser passivo, né? Como um ator que pode transformar a sociedade, que pode interferir na vida social e política. E quando ele faz isso, não é só como desvio, como anomia ou como patologia. Bom, entre a concepção tradicional, que eu apresentei nos primeiros slides, e essa atual, que eu apresentei aqui, ó, as atuais concepções, dentro da sociologia, nós temos um momento, uma passagem muito importante, que são as teorias críticas da juventude, que foram desenvolvidas principalmente entre os anos 1950 e 70, um contexto histórico que, do ponto de vista mundial, foi o da Guerra Fria, e também de uma afluência econômica, foram chamados os anos dourados da economia mundial, principalmente na Europa, Estados Unidos, o que foi chamado, que era chamado de primeiro mundo, e em parte também do que era chamado de segundo mundo, os países socialistas ligados à antiga União Soviética, e também, em parte, ao que era chamado de terceiro mundo, hoje chamado de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como a América Latina, a Ásia e a África. Então, foi um momento que teve um contexto mais amplo, né? Foram marcados politicamente pela Guerra Fria, economicamente por uma afluência econômica muito grande, mesmo nos países pobres, né? Antigas colônias,
e também pelos movimentos estudantis e pela contracultura, ou seja, pelos movimentos juvenis. A contracultura é muito conhecida pelo movimento hippie, mas também teve diversos movimentos, expressões de comportamento, culturais, artísticas, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Um exemplo, o tropicalismo. Tá? Foram desenvolvidas 3 teorias críticas principais dessa época: a teoria das gerações, do Karl Mannheim, a tese ou teoria da moratória social, pelo Erik Erikson, e a corrente classista dos estudos culturais. Né? Eu apresento a teoria das gerações e a tese da moratória social como teorias reformistas sobre a juventude. E a corrente classista como uma teoria com um certo teor revolucionário. Deixa eu explicar. Enquanto que as teorias tradicionais, elas tendiam a não defender a possibilidade ou a necessidade de mudança social, apenas em pequenos ajustes, e que a juventude tinha um papel passivo nessa sociedade, ao se integrar à sociedade já dada, as teorias críticas, elas acham que a sociedade tem que ser transformada, seja de forma moderada, são os reformistas, seja de forma mais radical, como os revolucionários. E a juventude, ou as juventudes, tem uma função, um papel importante nessa reforma ou na revolução da sociedade capitalista, ocidental, moderna. É o que liga essas teorias, né? Elas são muito diferentes entre si em vários aspectos, mas o que liga elas é o seguinte: um papel da juventude como um agente transformador social e histórico, e uma visão da sociedade como imperfeita, como uma sociedade que precisa ser transformada de cabo a rabo por uma revolução, ou reformada, né, que são os reformistas. Vou seguir, então, apresentar, ainda que brevemente, um pouco de cada uma dessas 3 teorias. Primeiro, o Karl Mannheim, que é um autor de origem húngara, que se refugiou com o nazismo, né? E com a invasão do leste europeu, de parte do leste europeu, pelos nazistas, pelos alemães, na Segunda Guerra Mundial, ele se refugiou na Inglaterra. Inclusive, ele também era judeu, né? Judeu com ideias progressistas, né? Não revolucionários, mas progressistas. Ele tinha tudo para ser perseguido, preso e exterminado, né? E ele acabou fugindo, refugiando na Inglaterra. E na Inglaterra ele desenvolveu um pouco mais algumas ideias importantes, né? Políticas, sociológicas dele. Mas a principal obra dele se chama Ideologia e Utopia. Ele fez ainda na Hungria, acho que na Alemanha, na verdade, ele estava na universidade alemã. Mais um motivo para ele fugir, para se refugiar. E, inclusive, algumas ideias dele sobre juventude já desenvolveu na Ideologia e Utopia já nos anos 20, nos anos 1920. Um livro bastante conhecido dele é Diagnóstico Nosso Tempo, é um livro que reúne conferências dele no final dos anos 40, já na Inglaterra. Ele teve grandes ideias com muita influência, mais posteriores, póstumas do que na época dele, né, do ponto de vista da juventude e da reforma social que ele propunha, né? A ideia de juventude, de geração e de planificação democrática. Aqui são as 3 ideias que eu vou tentar brevemente expor, que o texto explore mais, e fiquem à vontade para chamar, né? Que são ideias, gente, não é apenas uma arqueologia das ideias sobre juventude. São ideias ainda presentes, influentes nas políticas públicas, inclusive nos estudos sociológicos, porque elas ainda têm algum valor e têm alguma influência, né? Então não estou apresentando apenas para vocês como curiosidade, né? Primeiro, a ideia de geração. A geração, por Mannheim, era uma situação social. Vou tentar explicar para vocês, né? No momento cada geração vive, durante a sua infância e sua juventude, experiências sociais históricas que são únicas, que são próprias, específicas. Isso especialmente numa sociedade de grandes mudanças sociais como a moderna. Em sociedades mais tradicionais, estou falando segundo Mannheim, tá, gente? Em sociedades mais tradicionais, as mudanças elas ocorrem muito lentamente. Então, não há uma ruptura entre uma geração e outra.
as vivências históricas e sociais dos adultos é semelhante à das crianças e dos jovens de hoje. Então, vai ser difícil que haja uma diferença geracional significativa. Já nas sociedades modernas, em que a história é acelerada, a mudança social é acelerada, muito provavelmente as vivências sociais históricas das crianças e dos jovens, em dado tempo, vai ser diferente em relação aos adultos. Segundo Mannheim, durante esse momento da infância, especialmente da juventude, nós estamos construindo o que ele chama de padrões inconscientemente condensados, ou seja, vão ser valores, perspectivas, concepções, ideias que nós vamos construir por meio da nossa experiência com a realidade social e que vão servir de base para as experiências, todas as experiências sociais seguintes que a gente viver nas demais fases da vida. Quer dizer com isso, os adultos constroem os seus padrões, seus valores, suas referências sobre a vida, sobre a sociedade e a história, a partir das vivências deles na juventude deles. E quando acontece um fenômeno novo, um acontecimento histórico novo para os adultos, eles vão interpretar aquilo a partir do que juventude. Os jovens têm uma outra forma de enxergar, porque eles ainda não solidificaram esses padrões sociais, esses valores sociais. Eles estão construindo isso ainda, porque eles têm uma vinculação experimental com a realidade. Essa ideia é muito importante do Mannheim, e eu considero que essa ideia do Mannheim, que é genial, de que a juventude é uma fase de vinculação experimental com a realidade social, ela ainda é muito importante para entender a juventude hoje. É algo que caracteriza muito ser jovem, uma vinculação experimental com a realidade. Os nossos valores, nossas ideias, nossos padrões, nossas ideologias estão em construção, estão em experimentação. Eles ainda não estão arraigados em nosso ser. A gente faz isso durante a juventude. Tá? Por isso que a vivência geracional é tão importante para uma... Ele diz que a geração é uma situação social. O que ele quer dizer com isso? A classe social, né, também é uma situação social. Ou seja, você entra numa sociedade e você pertence a uma classe social, mesmo se você não escolha. Você nasce filho de alguém que é da classe trabalhadora, da classe burguesa ou da classe média. Você não escolhe, você nasce, chega aqui. E a gente também não escolhe a geração que a gente vai nascer. A gente nasce num tempo, num momento, não tem uma data de nascimento. Escolheu qual geração você vai pertencer. Eu sou da geração X, geração Y, aliás, não gosto desses termos. Mas eu sou de tal geração baby boom, da geração contra a cultura. Eu não escolhi nascer nessa época. Vinha, assim como não nasci escolher. Não escolhi nascer em dada classe social. Então, a mesma coisa que acontece com a classe social acontece com a geração. É uma situação social determinada só pelo nosso nascimento, a princípio. A classe social pode ser transformada, as pessoas podem ter ascensão social, etc. Mas é algo que é determinado pela estrutura econômica. Algo acontece com com a categoria etária que a gente faz parte, com a geração que a gente nasceu. A gente não escolheu, a gente nasce nela. Essa situação social, por exemplo, a classe social, a pessoa pode se reconhecer como da classe trabalhadora e participar de um sindicato ou se filiar ao Partido Operário, por exemplo. Ou seja, a situação social que é a classe trabalhadora pode dar ou não origem a grupos concretos sociais, a grupos sociais concretos. Por exemplo, um partido, um sindicato, um movimento social, ou até mesmo criar uma consciência de classe, né, que o Marx fala tanto. Mas isso não é automático, isso não é pré-determinado, é uma possibilidade. A mesma coisa acontece com a geração. Não é? É possível que as pessoas de uma mesma geração construam uma consciência geracional, inclusive desenvolvam grupos próprios, grupos sociais próprios. Por exemplo, você tem aqui a contracultura, o movimento estudantil, né? Formar um grupo dos amigos para brincar ou para fazer uma festa, porque a gente tem interesses diferentes dos adultos, por exemplo. Isso é uma possibilidade, não é uma certeza. Então, a geração é uma situação social que pode dar origem a grupos sociais concretos,
como grupos juvenis, movimento estudantil, grupos contraculturais, grupos juvenis de uma igreja, de um partido político, que o Mannheim chama isso de unidades de geração. Inclusive, dentro de uma mesma geração, podem ser formados unidades geracionais, né? Porque assim, o Mannheim ele fala o seguinte: uma geração pode ser que as pessoas daquela geração elas criem uma consciência de que elas vivem numa geração, num tempo histórico diferente dos adultos. O Mannheim chama isso de unidade de geração, parecido com o que o Marx chama de consciência de classe. Tudo bem, gente? Então pode ser que os jovens que viveram o pós-Segunda Guerra Mundial, viveram a guerra, ou que viveram agora a pandemia, né? Eles falam, poxa, a gente é jovem, numa época de pandemia, e a gente viveu isso diferente dos adultos. Né? Isso é uma unidade geracional, só que não necessariamente se cria uma única unidade. Pode ser criado duas ou mais. Por exemplo, o exemplo que o Mannheim dá, no século XIX, os jovens da burguesia, eles criaram duas unidades de geração. A unidade de geração romântica conservadora, e a unidade de geração liberal progressista. Liberal progressista não. Liberal realista, que envolvia a política e a arte. Então, quando a gente estuda, vocês lembram da aula de literatura, os românticos, os realistas? Não sei se vocês lembram. Eu estudei, quando foi ensinado para mim, primeiro vieram os românticos, depois os realistas. Mas não, eles conviveram na mesma época. Eles eram duas unidades de geração. Duas respostas diferentes da mesma geração jovem, dos jovens de classe burguesa, à era das revoluções na Europa. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu no Brasil desde 2013, depois o impeachment da Dilma, a ascensão do atual presidente, essas coisas, a gente vê que um grupo de jovens formou uma unidade de geração contrária a essa regressão e a outra apoiou. Uns foram construir um movimento passe livre, foram fazer as ocupações, participar do movimento estudantil, e outros foram participar do movimento Brasil Livre. Ou seja, duas unidades de geração. Eu dei dois exemplos, né? Do movimento Passe Livre e do movimento Brasil Livre, que são grupos juvenis concretos. É quando uma pessoa, uma unidade de geração, ela cria consciência e chega a formar grupos, partido, movimento, né? Mas, enfim, acho que a ideia principal aqui é das unidades de geração. O Mannheim, então, ele percebe que a juventude na sociedade moderna, ao criar uma consciência histórica, potencialmente, ela pode criar uma consciência social histórica diferente dos adultos, ela tem um potencial renovador. Ela pode ser a portadora dos novos valores e das novas reformas, das reformas que precisam acontecer. Quando o Mannheim está escrevendo ele está escrevendo ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, os Estados Unidos, né, os países, os aliados ainda estão tentando derrotar o eixo, os nazistas. E aí ele diz o seguinte, o que aconteceu desde a Primeira Guerra, do Entre Guerras e a Segunda Guerra Mundial? As sociedades liberais, capitalistas liberais, fracassaram e deram espaço para sociedades totalitárias, seja na versão nazista, fascista, da Itália, da Alemanha, do Hitler, seja na versão do comunismo soviético. Isso é o Mannheim falando. Né? O que as sociedades totalitárias fazem? O contrário do liberalismo. As sociedades totalitárias, elas planejam toda a vida social. Elas têm um planejamento minucioso. E com isso destroem a liberdade. Só que não dá para a gente mais voltar ao liberalismo. A gente precisa construir uma sociedade que não seja nem totalitária, mas também não adianta a gente querer voltar ao liberalismo. A gente tem que construir uma sociedade que ele chamava do planejamento democrático, da planificação democrática. Uma sociedade que combinava a liberdade do liberalismo com o planejamento do totalitarismo, só que esse era um planejamento democrático, e que as pessoas precisavam participar das decisões. Teria que ser uma democracia participativa. Ora, com os adultos, não daria para construir essa nova sociedade. A gente teria que fazer isso é uma raiva falando. Teria que fazer a mesma coisa que os nazistas fizeram, que foi convencer a juventude a adotar o nazismo e obrigar os adultos a se calarem e a aceitar o nazismo. Assim, palavras muito duras, é um pouco isso que ele está dizendo. Né?
Então, ele via a juventude como um potencial renovador da sociedade. Era ela que ia apresentar os novos valores, a nova sociedade possível para a sociedade adulta e ser um instrumento da transformação social. Mas o Man Ray não está dizendo que são os jovens que criam essas ideias, né? Necessariamente. Uma coisa interessante que o Man Ray diz também é que quando os jovens estão experimentando a realidade, pode ser que eles se sintam insatisfeitos com as respostas oficiais dadas, com os valores vigentes, com os padrões de integração social hegemônicos. E eles ou desenvolvem padrões próprios, valores novos, inclusive outras ideias sobre como ser jovem, ou eles podem buscar os próprios adultos que são heterodoxos, são aqueles rebeldes, que são aqueles excluídos, né? Isso aconteceu, por exemplo, na contracultura, exemplo que eu gosto de dar, né? Que eles foram, muitos dos papas da contracultura eram antigos membros da geração Beat, né? Um exemplo só, né? Então, eles se inspiraram em adultos rebeldes, né? Que tinham uma posição marginal na cultura para tentar construir uma nova cultura. Por exemplo, na contracultura. É um exemplo que não necessariamente a juventude cria os novos valores, mas ela pode se inspirar em adultos que são marginalizados, que são excluídos, que são heterodoxos. O Man Ray teve uma influência bastante interessante no Brasil, por exemplo, num texto do Ottaviani chamado Jovem Radical, ele se perguntava por que os jovens da classe média adotam o socialismo, né? O pai apoiou o regime, a ditadura militar, apoiou o golpe militar, apoia o regime militar e o filho adere ao socialismo, né? Então ele vai discutir um pouco essa ideia, uma explicação, dialogando com o Man Ray, apesar do Ottaviani ser marxista. E a Maralice Forac também faz isso, para estudar o movimento estudantil, o livro clássico dela, que é A Juventude na Sociedade Moderna. Gente, alguma questão sobre o Man Ray? Eu sou um passeio básico, fundamental, mas eu fico à disposição. Não é sobre ele, é mais para saber por que você não gosta do termo das gerações X, Y, Z. Só Boa, fiquei curiosa. muito boa, Agostini, perguntou. Legal. Eu gosto da própria explicação do Man Ray, porque uma geração, a constituição dela não é pré-determinada. Olha, de 1910 a 1920, você tem uma geração, a geração dos anos 10. De 1911 a 21, você tem a geração dos anos 20. Isso não é pré-determinado. Você pode ter uma época que tenha poucas mudanças, né? E durante 20, 30, 40 anos, as pessoas que vivem aquele momento histórico, elas têm experiências históricas e sociais muito semelhantes. Então, é uma geração que dura 30, 40 anos, entende, Agostinho? E você pode ter uma geração que, por exemplo, viveu pós-Segunda Guerra Mundial, dos anos 50, começo dos anos 60, em que houve muitas mudanças. Então, em questão de 10, 15 anos, elas constituíram uma geração muito diferente da anterior e da seguinte, dos anos 70. Então, não é uma coisa que você pode predeterminar antecipadamente, porque não é uma coisa natural. É a vivência histórica que determina a constituição de uma geração. Entende, Agostinho? É bem complexo, né? Entendi. Entendi. Então ficou mais claro agora. A sua pergunta foi Porque muito boa. Pode falar. tem aquele debate na internet da geração Z versus os millennials. Só que aí, teoricamente, muita gente que eu conheço de 20 e poucos anos seria a geração Z. Mas as características da internet é meio tipo de um bando de adolescente que fica no TikTok. Então, não fala sobre a gente. O Carlos Feixa, ele criou essas ideias da geração Y, geração hashtag. Eu gosto muito do Carlos Feixa, mas eu não gosto quando ele fala disso. Porque aí tem um outro problema, Agostinho, que é um perigo para nós pacientes sociais, eu acho, que é o determinismo tecnológico. Quando você vê que tem uma mudança tecnológica e ela parece que automaticamente determina uma mudança social. Então, passou da geração que mandava e-mail para agora não, agora são as redes sociais, o Facebook, o Instagram, é uma outra geração. Agora a geração do TikTok é uma outra geração. Então, esse determinismo tecnológico também ele é perigoso, Agostinho. Eu não gosto, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né?
É importante como que as pessoas, os grupos sociais, incorporam as mudanças tecnológicas no seu dia a dia. E isso pode levar a rupturas geracionais ou não. Só para eu vou adiantar o que eu vou falar agora, é o assunto da próxima aula, mas só para me posicionar, tá, Agostinho? E para o Vinícius também já conversou isso algumas vezes. A minha tese sobre as mudanças tecnológicas, especialmente as comunicacionais, da tecnologia de informação e comunicação, é que elas incitam a um co-aprendizado entre gerações. As gerações mais novas e mais velhas vão ensinando e aprendendo entre si a usar as tecnologias, usar as linguagens. Mais do que formar gerações estanques entre si, elas coabitam no aprendizado das novas tecnologias, não só, né, na verdade, também dos novos valores, dos novos padrões, das novas ideias culturais, dos novos comportamentos. Como a mudança é muito rápida, não tem tempo de uma geração se solidificar. Então, entende? Não sei se estou conseguindo explicar, né? No tempo do Manhai, dava um tempo de 10, 15, 20 anos entre cada geração, porque as mudanças não eram só tecnológicas, elas eram históricas, elas eram rápidas, mas assim, não assim, tão aceleradas como é hoje. Não dá tempo de uma geração se firmar. Então, na verdade, as diferentes categorias etárias, acho que é um termo melhor, elas ensinam e aprendem mutuamente. Eu acho que é mais essa tendência na tecnologia e em outras coisas também, do que cada ano de uma geração diferente. Só antes de passar para o Leandro, tudo bem, Agostini? Você entendeu a minha resposta? Sim. Não precisa concordar com a minha resposta. Entendi, entendi. Nossa, só abriu muitas janelas aqui, mas entendi, sim. Eu acho que a ideia da geração do Manheim, ela pode ser contestada hoje por causa do mundo muito mutante. Mas a ideia da juventude como vinculação experimental com a realidade é uma ideia muito importante. Inclusive, ela se torna um valor para os adultos conseguir fazer isso como os jovens fazem. Eu vou motivar a voltar a esse assunto também. Passa a ser um valor importante para os adultos também conseguir desaprender e reaprender, ou seja, se vincular experimentalmente com a realidade. Mas a gente volta para esse assunto na aula que vem. Leandro? Pronto, agora sim. Grupo, primeiramente, boa noite, pessoal. Então, a pergunta que eu ia fazer, você até deu uma breve direção para ela já, que é a seguinte: eu ia perguntar justamente se o conceito de geração já não é um conceito para se pôr em xeque atualmente, devido a essa ultra velocidade de aceleração do tempo, de experimentação com o tempo. Eu também concordo, né, que a questão da experimentação com o tempo ainda é muito válida, mas o conceito geração mesmo, eu acho que ele é no mínimo de difícil de aplicar atualmente. Isso aí, Leandro. Essa é um pouco minha posição, né? Mas acho que não vamos jogar fora, porque você usar a ideia de unidade de geração para explicar os jovens progressistas e os jovens conservadores, né? Atualmente, ajuda a explicar a ideia. Então, não é jogar fora, né? Mas é bem contestável mesmo, considerando essa velocidade das mudanças. Especialmente quando a gente pensa na área tecnológica, da comunicação, da cultura, da arte, da política, talvez dê para a gente usar, né? Mas com muito cuidado mesmo. Perfeito, Leandro. Então, eu queria só fazer mais um comentário, Sim. porque eu estava pensando nisso também. No começo da explicação sobre geração, você falou que a gente compartilha a experiência da pandemia, né? E aí, quando você falou isso, eu pensei justamente, né? Tem a juventude que concebe a pandemia como uma doença a ser combatida, e também tem a juventude que concebe a pandemia como uma, sei lá, não sei nem o que dizer sobre, sabe? Então é realmente bem complexo mesmo essa questão de juventude, porque atualmente, justamente devido à influência da internet, do excesso de informação, a gente é difícil encontrar um referencial único de compreensão perante aos acontecimentos, sabe? A geração parece que vai se esvaziando nesse sentido, entende? Leandro, sua questão é muito boa. Brevemente, a gente pode refletir com mais calma sobre isso. Eu queria fazer um comentário, pelo menos.
nós adultos, eu, Vinícius, né? Quando a gente chegou à pandemia, a gente tenta achar alguma coisa que a gente viveu no passado, alguma experiência, como fundamento para a gente se portar na pandemia. A tendência dos jovens, dos adolescentes, até das crianças, é viver isso como uma experiência de iniciação, inclusive. Na verdade, no futuro, né, os jovens vão olhar para a pandemia e vão ver como eu me portei lá, eu resolvi ou não resolvi os problemas, para tomar como indicador de comportamento futuro. O que a gente, adulto, fez hoje, fez com a pandemia, a gente não viveu a pandemia, mas a gente recupera experiências semelhantes para orientar nosso comportamento, atitude, né? E uma outra coisa que eu queria completar também, os adultos tendem a ter um retorno na idade adulta um pouco mais à vida privada. Não, eu acho que uma coisa teria que pensar um pouco mais, né? Um pouco mais para falar isso. Mas a gente pode voltar à questão do jovem precisar da vida pública, da sociabilidade pública, mais do que os adultos. Especialmente eu com 50 anos, né? Ficar em casa, sem televisão, trabalho remoto, foi muito menos penoso que meus filhos. Aí eles perderam muito mais do que eu. Né? Vocês também. Eu teria que elaborar melhor para falar isso. Né? O que mostra que há diferenças entre jovens e adultos, apesar das gerações não ficarem tão claras, onde começa uma acaba a outra, tem pessoas jovens e adultos que têm experiências sociais diferenciadas de acordo com a sua categoria etária. Acho que a pandemia ajudou a mostrar isso de vários modos. Bom, beleza, Leandro. Obrigado. Vou seguir agora com o próximo autor, chamado Erik Erikson. Na verdade, ele é da psicanálise, ele fez um livro muito influente, e as transcenderam a psicanálise e vieram para as ciências sociais, inclusive para as políticas públicas, para as legislações. Especialmente dele a ideia da moratória social, ou moratória psicossocial, como ele chamava. O livro mais famoso dele chama Childhood and Society, Infância e Sociedade, 1950, e só para apresentar rapidamente, ele usando a psicanálise, ele estabelece 8 fases ou idades da vida, né? Que supostamente todas as pessoas passariam. Primeira infância, segunda infância, terceira infância, a latência, a adolescência, a juventude, ou a fase jovem adulto, a idade adulta e a maturidade. Então, olha só que legal, ele identifica 2 momentos da juventude, né? A adolescência e a juventude propriamente dita. A adolescência está ligada com a puberdade, do ponto de vista biológico, físico. Eu não vou falar das anteriores, para não falar muita bobagem, tá? E a juventude está ligada ao que ele chama de juventude, né? Que é essa passagem físico-corporal, psicológica para a idade adulta. Há um conflito básico que determina as questões psicossociais dos adolescentes, que é a construção da identidade versus a confusão de papéis. Então, na fase da adolescência, as pessoas estão construindo sua identidade, e isso para eles significava encontrar os seus papéis sociais na sociedade, sua profissão, sua carreira, começar a construir a ideia do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser marido, esposa, do que é ser trabalhador, trabalhadora, e por aí vai, né? Ou seja, ele vai escolher uma determinada carreira, um determinado papel social, né? Então, essa fase, só que existe o risco de ele se confundir, né? Eu vou já adiantar, tá? O que o Mannheim propõe? Como essa fase aqui ela é a mais crítica no mundo moderno, talvez não fosse antes, é preciso que a sociedade constitua um momento que ele chama de moratória social, para que os adolescentes consigam experimentar diferentes papéis sociais, até escolher um. Isso pode ser na escola, pode ser nos grupos sociais, pode ser nos grupos religiosos, nos grupos que o Estado fomenta, pode criar o grupo dos escoteiros, sei lá o que, grupo jovem religioso, todos eles que já existem de modo informal, têm que ser reconhecidos oficialmente. E esse tempo que ele chama de adolescência, que também, na verdade, essa ideia foi trazida para a juventude, é um tempo, então, que os sujeitos eles têm que ter uma certa liberdade para experimentar diferentes papéis, possibilidades, até definir um. Isso é uma coisa bem legal, porque, inclusive, várias pesquisas hoje reconhecem
que isso é importante na sexualidade, né? As meninas, principalmente, experimentam muitas possibilidades sexuais, relacionamento com outras meninas, com meninos, antes de escolher ou descobrir a sua orientação sexual. Os meninos, eles são mais, como se diz, mais fechados em relação a isso, mas também acontece entre os meninos, essa experimentação, inclusive sexual. O Erickson também estava pensando nisso, né? Ele também estava pensando, o que você vai ser, né? Qual profissão você vai seguir, qual cidade você vai morar, qual papel social você quer desenvolver, qual a identidade, qual estilo musical, qual estilo cultural. É o momento da gente poder experimentar e, se a gente cometer erros, ou fazer uma escolha que não é tão boa, ter a possibilidade de reverter, fazer uma outra escolha. Inclusive, uma certa condescendência a erros dos jovens. Inclusive, essa ideia foi importante da moratória psicossocial para se constituir as legislações de proteção à infância e adolescência, que o adolescente que entra em conflito com a lei, ele não vai responder segundo o Código Criminal. Ele vai responder, mas segundo um código um pouco mais relaxado, vamos chamar assim, que é mais educacional do que punitivo. Então, a própria ideia do Instituto da Criança e da Adolescência, ela pensa a adolescência dessa forma, né? Ele tem responsabilidade, mas não igual a um adulto. Ele está num momento de construção do seu ser. Então, aí vem a ideia da moratória social do Erik Erikson. E aí depois ele fala da qualidade que é adquirida ao final da juventude, uma identidade, né? Eu vou falar mais dessa para a gente não se confundir, né? Mas só para mostrar que essa ideia da puberdade dele, da adolescência, é tudo de todo um contexto amplo de desenvolvimento psicossocial, né? Há uma ideia que, inclusive, que essas fases da vida, elas são determinadas biologicamente, né? Uma transformação biológica, que acarreta mudanças psicológicas e também comportamentos coletivos sociais, né? Deixa eu completar aqui. Aí o livro que ele desenvolve melhor essa ideia da moratória psicossocial é um livro chamado Identidade, Juventude e Crise, 1968. Ele propõe a moratória psicossocial, que oficializa, reconhece, institucionaliza a juventude como uma condição liminar, de passagem, como um sujeito que está um pouco fora da sociedade. Então, o adolescente está um pouco fora da sociedade, ele vive um pouco fora das regras que valem para os adultos, para que ele possa testar, aprender, conhecer, né, pelo ensaio, o erro, para poder, depois, quando adulto, entrar na sociedade e conhecer melhor os valores e as possibilidades que existem nessa sociedade. Ele teve uma grande influência, já citei, né, a influência dele. Não, essa ideia não é exatamente dele, é uma ideia que foi se desenvolvendo na psicologia desde o final do século XIX, na verdade, mas ele dá um nome para ela e constrói uma definição bem arranjada, bem elaborada. Bom, já houveram, na época dele, críticas à ideia da moratória psicossocial, incluindo os movimentos estudantis da época. Eles fizeram uma crítica a essa ideia da moratória psicossocial do Erik Erikson. Primeiro, que dizia o seguinte: o jovem adolescente, ele tem que ser colocado meio que fora da sociedade, instituições, espaços fora da sociedade em que as regras sociais são, inclusive, relaxadas para ele. Pô, então o que você está querendo dizer? Está querendo dizer que o jovem, o adolescente, não tem nada a oferecer para a sociedade aqui vigente. Ele tem que ir num lugarzinho lá fora, né, brincar de casinha, né, montar cabaninha, montar barraca, né, na floresta, criar uma sociedade alternativa, que ele experimenta a sociedade real para voltar aqui, né? Não, ele pode viver na sociedade vigente como testar e transformar ela. Os movimentos estudantis estavam fazendo isso. E uma outra coisa, que a moratória social também era uma estratégia dos adultos, vamos chamar assim, para negar aos adolescentes e jovens possibilidades de participação social, econômica, política e sexual, inclusive. Porque uma característica dos adolescentes e jovens, que é importante, que eles tinham e têm capacidade de ter relação sexual, só que por meio da moratória isso era postergado. Ó, você pode formar família, você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode ter relação sexual, fisicamente você pode, mas a sociedade vai te impedir, até você estar preparado, amadurecido. A mesma coisa para a participação política, para a participação econômica. Olha que interessante, né? Eu vou no próximo slide. A moratória social, ela tem uma grande duplicidade, né? E quem vai
trazer a discussão da moratória social também é o Margulis e o Rest, né? Esse livro, A Juventude é Mais que uma Palavra, né? Um ensaio que eles fazem inicial do livro. Eles vão dizer que... Aqui, ó. Eu vou voltar a falar, mas a ideia do movimento estudantil, eu volto aqui, ó, da postergação da possibilidade de participação. A moratória social, antes de falar do Margulis e do Rest, vou falar aqui da Mônica Peregrino. Ela tem uma grande ambiguidade. Por um lado, é uma proteção aos adolescentes e jovens. É uma certa proteção. Não aplica a lei, as regras, as exigências para os adultos da mesma forma para os adolescentes. De certa forma, é uma proteção. Ao mesmo tempo, é um afastamento dos jovens dos jogos de poder e da autonomia. Os jovens, às vezes, têm capacidade, têm importantes intuições políticas, sociais, né? Ideias culturais. Mas isso daí é coisa de jovem, não é coisa séria. Não é para levar a sério isso. Então, a moratória social, ela tem essa ambiguidade. A condição juvenil tem essa ambiguidade, mesmo nos dias de hoje. Né? Só antes de passar para o Leandro, o Margulis e o Rest vai dizer o seguinte, a moratória social, a moratória psicossocial social, ela marca muito fortemente a juventude contemporânea e moderna, né? Seja como realidade, seja como imaginário, como expectativa, porque ela propõe, a moratória social, uma postergação de exigências sociais que permitem a gente ser jovem, trabalhar, se engajar no mundo do trabalho, se casar, ter filhos, formar um lar. Ao mesmo tempo que ela impede ter participação política, dificulta o jovem a ter seu dinheiro, porque ele não pode trabalhar, ele não obriga ele a ter todas as exigências de um adulto. Entretanto, o próprio Margulis e o Rest diz o seguinte, isso é central no imaginário da juventude, mas nem todo mundo vive isso, que é esperado. Se o jovem, ele é um jovem da classe trabalhadora ou das camadas periféricas, ele não vai ter o direito à moratória social efetivamente concedido. Então, a gente vê, inclusive no Brasil, fortemente, para os jovens populares, a juventude nunca significou não trabalhar. Ser estudante nunca significou não trabalhar. Diminuiu um pouco recentemente, piorou de novo mais recentemente. Né? Muitos jovens das classes trabalhadoras se casavam muito cedo, as meninas, principalmente, tinham filhos muito cedo. Né? Então, isso é algo que é central, mas muito relativo. Não é algo que, só por ser jovem, você tem concedido ou reconhecido. Depende da classe social, depende do gênero. Antes de eu falar da moratória vital, eu vou passar a palavra para o Leandro. Vai lá, Leandro. Então, grupo, eu queria fazer uma pergunta, mais uma provocação, na verdade, porque eu não fui nem um pouco convencido da moratória social como uma ambiguidade. Eu vi ela muito somente, majoritariamente, com uma ideia um tanto quanto conservadora, na verdade. Porque o que eu entendi a partir dela foi o seguinte, que esse momento da moratória social é um momento de adestramento da juventude, porque você dá a possibilidade da experimentação nesse sentido de aprenda por si só, entenda as regras do sistema por si só, tenha as suas experiências, mas entenda que esse X de questões aqui é errado. Você pode ter igual você comentou, a gente pode ter uma experiência ali de uma democracia radical total, mas depois você volta para uma democracia representativa, o nosso sistema de eleição e etc. Você pode ter a sua liberdade sexual, um consumo de drogas, mas você volta para uma boa postura social. Então, eu vejo ela como essa questão do adestramento. Eu reconheço um pouco a questão que você falou de proteção, no sentido de ter uma legislação que considere a fase em si da juventude. Mas eu acho que esse posicionamento não é suficiente para dar essa questão de ambiguidade, porque essa proteção também poderia ser dada justamente tendo valorizando a juventude em si, não numa expectativa do que ela vai vir a ser, porque parece assim, vocês podem ter a experiência de vocês, mas a experiência de vocês em algum momento vai ter que voltar para o que é já a reprodução da nossa sociedade, das nossas normas, dos nossos valores. Então, eu não fui convencido muito dessa ambiguidade, eu vi muito ela como essa questão de adestramento mesmo, eu quis compartilhar isso.
Muito bom, Leandro. Eu acho que esse reconhecimento de certos direitos especiais da infância, adolescência e juventude não necessariamente implica em isolamento deles, né? Ou afastamento deles da vida social e política plena. Não daria para fazer as duas coisas? Eu acho que isso é uma utopia, né? Algo que ficou... Uma utopia não, é algo que os movimentos estudantis, secundaristas têm feito. A gente tem os direitos específicos, mas a gente pode e deve participar da vida social, não tem que ficar separado, né? Isso é perfeito, Leandro. Gostei da sua colocação. Mas a moratória social é um termo importante, porque ela vai construir uma ideia de juventude muito forte, que a juventude é um momento de preparação para a integração à vida adulta, é um momento mais ou menos vivido em separado das instituições que os adultos vivem, ou totalmente ou relativamente, escola, universidade, grupos juvenis do partido, da igreja, do sindicato, do Estado, seja lá o que for. Aí perdi o fio da meada, né? Assim, e quando você termina a juventude, você vai terminar essa fase de preparação e a fase educacional. Aí você vai ingressar no mundo do trabalho, você vai se casar, você vai formar sua própria lar e ter filhos. Se criou esse imaginário que é tão forte até o dia de hoje, a gente usa como medida para passar a vida adulta. E não só a classe média e alta, a classe trabalhadora também tem isso. As instituições têm essa expectativa. Isso a gente vai falar na aula que vem também. Só que quando se olha a realidade, acho que assim, é difícil achar uma pessoa que tenha feito essa sequência. Né? Terminou a juventude, parou de estudar a profissão, o casamento, os filhos, o lar. Ou que conseguiu isso, e isso não regrediu de alguma forma. Ou teve um divórcio, ou ficou desempregado, teve que voltar a estudar. Então, é um valor, algo muito forte no imaginário, nas instituições da legislação, que condiz cada vez menos com a realidade social. Né? Isso eu acho que é uma coisa legal também, para a gente tem que repensar a moratória social. Beleza. Vamos seguir, gente? Eu não falei da moratória vital. Porque o Margulis e o resto, eles lembram de uma coisa. Olha, se a gente olhar os jovens, eles têm uma coisa que o adulto, por mais que o adulto use uma roupa jovem, vá na academia, faça plástica, né, a pessoa adulta, né, ela não vai ter o que o jovem tem, que é o tempo de vida, a duração da vida e uma energia juvenil. Quem faz 35, 40 anos, né, Vinícius está com quanto? A gente descobre que isso é verdade. A energia da juventude... As quarentinhas só. Não adianta tomar vitamina, suplementos, fazendo academia, não adianta. Tem uma energia vital da juventude e tem o tempo de vida, a duração da vida, que é algo que a gente nunca recupera mais. Né? Que o Margulis e o resto chamam de moratória vital. Ou seja, tem a moratória psicossocial, que é o reconhecimento da sociedade ou o imaginário da sociedade sobre o que é a juventude, mas tem algo muito concreto, corpóreo, vital, que é a moratória vital. Um jovem normalmente vai viver mais tempo que uma pessoa que é adulta ou velha, naquele momento, né? E o jovem tem normalmente mais energia física que uma pessoa adulta e velha. Estou falando da forma geral, né? Lógico que tem as exceções, né? Só que, assim, o que ele diz, existem pessoas que são jovens no corpo, na idade, tem essa moratória vital, mas não tem a moratória social reconhecida. Vão ser obrigados a ir para o trabalho, vão se casar muito jovens, né? Vão ter filhos, por falta de orientação sobre prevenção, né? De como não ter filhos, contracepção, e não vão ter oportunidades de uma trajetória educacional. Então, são jovens não juvenis, têm a moratória vital, mas não tiveram a moratória social reconhecida. E existem os não jovens juvenis, são pessoas que já passaram pela fase da juventude, seja pela idade, seja pela energia vital, mas temem em viver como se fossem jovens. Inclusive, tem uma ideia da terceira idade, né? E é uma ideia forte, né? Porque a terceira idade, ela não é só a terceira idade, o idoso tentar ter uma aparência física como um jovem, ter um vestir como um jovem, ter uma vida sexual como jovem, trabalhar como jovem, mas é uma coisa curiosa na terceira idade, que
resgatar projetos da juventude que foram perdidos. Então, é uma coisa muito forte. Mas são não jovens juvenis. Eles têm uma espécie de reconhecimento de uma moratória social ainda, como se fossem jovens, mas não tem mais o corpo do jovem. É uma ambiguidade muito interessante que o Margulis já percebe. Gente, vamos seguir para a próxima teoria. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou falar da corrente classista. É a última teoria. Vamos lá. É lógico que é uma introdução a essas teorias, tá, gente? Bom, a corrente classista marca muito ela os estudos culturais. Os estudos culturais, na verdade, eles se originaram num centro de estudos culturais da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, que era um departamento de literatura inglesa, de literatura britânica inglesa. Eles começaram a estudar as culturas juvenis, lá no final dos anos 60, começo dos anos 70. O auge da produção deles foi esse livro, organizado por Stuart Hall e Tony Jefferson, Resistance Through Rituals, Youth Subcultures in Post-War Britain, ou seja, resistência por meio de rituais, subculturas juvenis na Grã-Bretanha pós-guerra. Conhecem o Stuart Hall? Já ouviram falar dele? Acho difícil alguém das ciências humanas não ter ouvido falar do Stuart Hall. Ele é um cara, um sociólogo, cientista social de origem jamaicana, negro, que fez sua carreira na Inglaterra, né? Desde o final dos anos 60, que ele vai ser muito importante para o pós-estruturalismo. Mas ele começa nos estudos culturais que eram de origem marxista. Ele era crítico e vai virar pós-crítico. Né? E ele editou, ele foi organizador desse livro, é o nome dele, Stuart Hall. Mas eu vou falar do Stuart Hall, pré-pós-modernismo, né? Isso, Augustino, beleza. Esse Stuart Hall é alguém que ainda não passou por multiculturalismo, está fazendo a passagem. Eles vão ajudar a abrir caminhos para isso. Bom, eles vão fazer essa discussão sobre juventude, criar a corrente classista, com base no marxismo, mais no marxismo cultural, especialmente do Antonio Gramsci, um filósofo italiano fundamental, né, dentro do campo do marxismo, mas especialmente o Antonio Gramsci. Não o Althusser, não o Lenin, não o Trotsky, que são muito economicistas. Eles pegaram um marxista que discutia a questão cultural com o Antonio Gramsci. Mas assim, o ponto de partida deles foi a crítica à tese da cultura juvenil universal. Lá nos anos 50, 60 do século passado, se criou uma teoria de que a juventude da classe trabalhadora, a juventude de classe média das elites, eles compartilhavam uma cultura juvenil extra-classes. É uma cultura juvenil que extravasava as classes, que era independente das classes sociais. Os adultos viviam na classe social, tinham uma cultura de classe social, mas os jovens viviam uma cultura juvenil extra-classes, que extrapolava as classes sociais. Eles estavam pensando muito no cinema, estavam pensando na música jovem, né? no rock and roll, no pop rock, eles estavam pensando nas roupas juvenis, o estilo juvenil de se vestir. Então, o que alguns pesquisadores olhavam, os jovens de diferentes classes sociais, e falavam, olha, eles são todos iguais. Todos eles gostam da mesma música, usam as mesmas roupas parecidas, assistem os mesmos filmes, assistem os mesmos programas de televisão, né? Compram chicletes, querem comprar uma moto, o mesmo estilo de moto, penteiam, cortam o cabelo da forma parecida. Então, olha só, se formou uma cultura juvenil que é independente da classe social. Bom, eles eram marxistas. O que os marxistas faziam? Ó, tá vendo essa ideia da juventude aí? Eles querem dizer que não existe classe social. São ideólogos. Estão enganando vocês. Existe classe social, sim. Essa ideia de juventude aí que eles estão defendendo é para enganar a gente e achar que acabou a classe social. E agora a juventude todos vivem numa única classe. Né? Então, não existe juventude. Um pouco o caminho que o Bourdieu faz, mesmo o Bourdieu não sendo marxista. Né? O que o pessoal dos estudos culturais fez? Não, calma. Tem juventude.
tem cultura juvenil, mas ela é vivida de forma diferente, de acordo com a classe social. Então, na verdade, a gente tem juventudes e culturas juvenis. É isso que eles vão fazer, o ponto de partida deles. E a investigação deles é na questão cultural, a princípio, nas culturas juvenis. Aqui na capa está um grupo juvenil muito famoso nos anos 60, que são os mods. Né? Os mods. É uma das gangues, um estilo juvenil. E eles gostavam de briga, apesar de estar vestidos de forma elegante, né? Hoje dá para o pessoal ir trabalhar com roupa assim, é só tirar a gola, né? Virou roupa de trabalho, né? Mas na época era uma roupa meio rebelde, assim, né? Eu acho que eles foram construindo a moda. É legal pensar assim, mas enfim, esses eram os mods, né? Mods vem os caras que seguem a moda, né? Aí vem os mods. Quem gosta de rock dos anos 60, como eu, não sei se o Vinícius gosta ou vocês conhecem, mais ou menos. Eu gosto demais. Tinha as bandas que também estavam ligadas às gangues, às culturas. O The Who, vocês conhecem o The Who, é muito bom. Ele era o grupo dos mods. Então, eles se vestiam como os mods. O Rolling Stones era o grupo dos rockers, né? Que era o pessoal mais se vestir de uma forma mais jaqueta preta e tal, né? Os Beatles também eram no começo. Depois os Beatles mudaram o estilo. Bom, enfim, aí os estudos culturais, né? Eles usam um referencial marxista, mas especialmente inspirado no marxismo cultural, como Gramsci, fazem uma relação entre as subculturas juvenis, eles usam o termo subculturas juvenis, e relacionam a subcultura juvenis com as lutas de classe. Porque o que eles querem dizer com subculturas juvenis? Não é que é uma cultura inferior, ela está abaixo porque, assim, você tem a cultura de classe trabalhadora, por exemplo, e você tem as subculturas da classe trabalhadora. Você tem a forma de viver a cultura de classe trabalhadora dos adultos, e tem a forma dos jovens viverem ela. Há semelhanças e há diferenças. Então, por isso que eu chamo de subculturas, porque elas são condicionadas, são determinadas pela cultura de classe. Então, veja que eles ainda são marxistas. Tem uma cultura de classe que determina as subculturas juvenis, mas não totalmente. Que existe a forma dos jovens viverem aquela cultura, existe a forma dos adultos viverem. Tudo bem, gente? Tudo muito rápido, porque eles vão olhar os jovens de classe trabalhadora e vão fazer a pergunta: eles estão ficando realmente igual aos jovens de classe média? Eles vão falar assim: parece que sim, se você olha na aparência, no tipo de música que eles adotam, os filmes que eles assistem, nas roupas que eles usam. Mas se você vê o jeito que eles usam isso, não é igual à classe média. Eles fazem uma readaptação, eles constroem um estilo diferente, uma forma diferente, inclusive como uma forma de rebeldia em relação à sociedade capitalista e uma forma também de resistência, às vezes, contra os próprios adultos da sua classe social. Eles estão dizendo: olha, as respostas que você está dando para as questões aí do capitalismo, para os problemas de emprego, já não servem mais para nós jovens. Tudo bem? E a mesma coisa que eles têm uma resposta, de certa forma, rebelde em relação aos adultos da sua classe social, eles se rebelam contra o sistema social como um todo também. Mas é uma resposta peculiar, que passa principalmente pela uma readaptação da cultura de massa, da indústria cultural, da cultura de consumo, que a indústria cultural oferece para todo mundo. Eles adaptam aquilo, consomem aquilo, mas de um jeito diferente. Essa ideia que eu contei agora da adaptação da cultura de consumo, da indústria cultural, uma reapropriação diferente, é uma ideia muito revolucionária, é uma ideia muito forte, que serve até hoje para entender os estilos culturais juvenis. Essa determinação da classe, da cultura, da cultura de classe social sobre os estilos juvenis é algo talvez ultrapassado, dá para dizer, ou muito complicado de você pensar de uma forma determinista. Mas essa ideia da forma peculiar de consumir, de adotar os estilos oferecidos pela indústria cultural, os artigos de consumo, é uma ideia muito importante. E a gente aplica para estudar hoje o hip hop, para estudar os diversos estilos musicais, culturais dos jovens, inclusive hoje.
Então, eles vão fazer os estudos de caso sobre as subculturas dos jovens operários britânicos, ingleses. Os Ted Boys, os mods, os rockers, esqueci de colocar vírgula, os skinheads, os Rastafari, são várias. Hoje a gente chama de tribo, mas eles chamavam de subculturas. Eu gosto de culturas juvenis, gosto também de estilos juvenis. Não, tribo a gente vai ver que é um termo utilizo sociológico ruim, na aula que vem, e subcultura da ideia de inferioridade, né? Mas é o termo que eles usavam. Eles perceberam que, de forma geral, as subculturas juvenis dos operários, elas respondiam aos problemas que a classe social vivia de um jeito diferente dos adultos. Por exemplo, os adultos da classe trabalhadora, na verdade também os da classe média, viveram na Segunda Guerra Mundial, depressão, Primeira Guerra Mundial, em contextos de uma terrível pobreza, escassez econômica. Estou pensando na Inglaterra, tá? Só assistir filme da Segunda Guerra Mundial, da depressão, que a gente entende isso. Então, qual que era a postura dos adultos que eles tiveram que fazer quando jovens? Economizar, trabalhar bastante, guardar dinheiro, guardar comida debaixo da cama, esconder comida debaixo dos soalhos, entende? É uma postura bastante de economizar. E também, diante da guerra, de entrar em acordo com os patrões, de entrar em acordo com a classe burguesa, com a classe capitalista, para vencer a guerra contra os alemães, contra os nazistas. Bom, isso valia para a época da guerra, da depressão. No pós-segunda guerra, a economia é outra. Então, como que você vai querer que os jovens não consumam, não vivam a vida numa época de afluência econômica? Fica mudado. Em 1950, de cada 10 casas na França, 7 não tinham geladeira. 10 anos depois, inverte. Cada 10 casas tem. 3 só não tem geladeira. Então, só para ficar num exemplo forte, você pode... mudou a vida, né? Há a possibilidade de consumo, de ter prazer hoje, não só sobreviver e postergar para um futuro de menos pobreza, de mais dificuldades. Acabou a guerra. A gente vive no pós-guerra. E a outra coisa também é entrar em acordo com o patrão, em vez de lutar com ele por mais direitos. A atitude dos trabalhadores era diferente, dos jovens era diferente dos adultos. Não era a conciliação de classe. Estou simplificando bastante, né? Mas, assim, mesmo dentro dos jovens, tinham respostas um pouco diferentes. Isso foi a ideia geral, do consumir e do enfrentar. Os Ted Boys, os mods, os rockers. Vou dar um exemplo, a diferença dos skinheads para os mods. Os mods, assim como os Ted Boys, eles tentavam usar a roupa da elite, de um outro, se reapropriavam, para tentar demonstrar respeito. Nós somos jovens, mas a gente se veste bem, mas a gente tem estilo. Então, você é adulto e você é da classe média, olha a gente com mais respeito, né? É uma tentativa, inclusive, de ser aceito, né? Por outros grupos sociais e pelos próprios adultos. Já os skinheads, eles fazem o contrário. Eles são normalmente jovens ligados a grupos da classe trabalhadora mais tradicionais e que enfrentavam a concorrência de trabalhadores imigrantes. Então, os skinheads, eles vão adotar uma atitude de enfrentamento. Eles não vão adotar as roupas da moda, ou vão usar a calça rasgada, aquele cabelo moicano, uma atitude agressiva, especialmente contra os imigrantes, mesmo da própria classe, né? Então, são atitudes diferentes, tem uma diferença dentro da própria juventude. Mas que tem a ver também com a subclasse, né? Uma outra coisa legal que eles já percebem, que tem a classe é o principal deles, a classe social, mas eles percebem a questão dos gêneros. Eles percebem que as subculturas juvenis são divididas de forma diferente entre os homens e as mulheres. Eles percebem que as mulheres, tradicionalmente, viveram mais o mundo privado ou o mundo do trabalho como complemento de renda ao trabalho do homem. Então, o homem sempre foi visto na classe trabalhadora como aquele que estava no mundo público e a mulher mais no mundo privado. Isso se repete na subcultura juvenil entre os jovens.
Então, os estilos que eu citei, vocês viram que a foto tinha uma menina, né? Os estilos culturais são vividos mais pelos meninos. As meninas vivem a cultura juvenil, a subcultura juvenis, mais no mundo privado. Elas vão comprar os posters dos artistas, vão escutar o disco em casa com as amigas. É uma subcultura mais privada também. Só aos poucos as meninas vão começar a ocupar também os espaços públicos, justamente entre os mods. Né? Uma coisa também interessante de citar. Bom, eu não vou me alongar demais, eu vou acho que, terminar aqui a conclusão, porque está ficando muito longo, chato. As teorias críticas, elas rompem com as teorias tradicionais em alguns pontos. Então, vou falar do que as teorias críticas, elas avançam em relação às teorias tradicionais de juventude e o que elas ainda são, o que elas ainda têm de limites. Gente, deixa eu só... Eu vou terminar, depois eu abro a palavra, para não ficar muito cansativo. Primeiro, as teorias críticas, elas valorizam o potencial contestador da juventude. Seja de uma forma mais radical, como os marxistas dos estudos culturais, seja de uma forma mais reformista ou moderada, como o Erik Erikson, ou especialmente o Mahat. Segundo, elas valorizam a juventude como um momento de experimentação, ao reconhecer a moratória social, apesar desses limites da ambiguidade, já vou falar. Terceiro, eles conseguem perceber melhor que a juventude não é apenas determinada biologicamente, não é algo só que pertence ao terreno do biológico ou do psicológico, não é algo universal, mas é algo que depende do reconhecimento da sociedade e depende da sociedade construir instituições, valores, expectativas de comportamento. Tem um lado natural, tem um lado biológico, psicológico, sim, mas, acima de tudo, né, para a gente entender a juventude na sociedade, na política, a gente tem que entender como as sociedades reconhecem, dão espaço, conceituam e institucionalizam a juventude. E, finalmente, passam a reconhecer que a juventude pode ser vivida de formas muito diversas. Há diversidade da vivência da condição juvenil. De acordo com a classe social, com o gênero, nacionalidade. Eles também fazem, eu pulei, uma discussão dos Rastafaris, na Inglaterra, já no final dos anos 60, que eram jovens jamaicanos imigrantes que trouxeram para a Inglaterra aquela cultura que hoje a gente conhece muito em torno do reggae. Ele vai mostrar que tem uma subcultura juvenil que tem a ver com de classe, de juventude, mas também tem a ver com a nacionalidade, ou com ser imigrante. Bom, os limites das teorias críticas, né? Primeiro, elas mantêm ainda muito forte a noção de socialização, orientada, guiada pelos adultos, porque, assim, no fim, deixa eu só explicar, para o Mahat, e talvez para os estudos culturais, os jovens são inovadores, são transgressores, mas eles sempre precisam que o adulto oriente eles. No fim, eles acabam chegando nessa ideia. Vou simplificar bastante. No fim, ainda são jovens que, para se socializar, dependem da orientação dos adultos. Não do diálogo com os adultos. Ainda é os adultos do fim que vão conseguir interpretar os sentidos, o caminho para a reforma social e orientar os jovens em como eles devem fazer esse trabalho de reforma ou revolução. E se mantém também a ideia de uma transição linear da idade adulta à juventude, uma passagem assim linear, como se diz, como um desenvolvimento, né? Com a passagem do menos racional para o mais racional, progressiva. Obrigado, Leandro. Progressiva, né? Se mantenha nessa ideia. E também você tem, de um lado, especialmente aqueles que são influenciados pelo marxismo, ainda um determinismo econômico ou classista, né? Você vê que os estudos culturais chamam as culturas juvenis de subculturas, porque ainda o mais importante é a cultura de classe. E aí, baseado no marxismo, especialmente, mas não só, olha, negar a juventude. Olha, a juventude, os caras estão dizendo que todos os jovens são iguais, mas estão deixando a classe social de fora. Isso é ideológico, joga isso fora. O Bourdieu, um pouco o que o Bourdieu faz no texto dele, mesmo ele não sendo marxista. Puxa, falei demais, eu quero ouvir vocês. Vocês têm dúvida? Vinícius, você não falou nada, me interrompeu, pediu a palavra, quer falar agora? Ouvindo.
É só essa questão mesmo, né, da preocupação da compreensão dessa categoria juventude, né, que ainda hoje, né, a gente está falando início aí com o Agostini, né, questão do texto do Bourdieu, né, a preocupação de se entender quem efetivamente são esses jovens, né? Então, até hoje, essas teorias contribuem muito para essas discussões, são relevantíssimos, né, para qualquer estudo que for fazer sobre juventude. E eu praticamente me aproximei muito dos estudos de Bigman, né, exatamente pelo mestrado, né? No mestrado a gente usou ele muito como base, né? Mas você vê, lá foi uma discussão complicada por questão do marxismo, que é o que o senhor está também esbarrando, por exemplo, aqui o tempo todo, né? Então, por exemplo, a gente tinha professores que eram mais marxistas ortodoxos, então eles mesmos se opunham depois às escolas de Bigman, né? Aos estudos culturais, por entender que eles distanciaram, né, da análise, especialmente no que diz respeito à juventude. E aí, por exemplo, eu fui fazer algumas disciplinas com alguns desses professores depois em outras instituições, e aí eles usam puramente lá, por exemplo, aquele manuscritos filosófico-econômico, né, do Marx, por exemplo, e o manifesto dele lá do Marx, e de lá para entender a juventude, ou seja, é uma resistência muito grande de entender talvez a tradição marxista enquanto classista, né, para entender a juventude, ou seja, não aceita muito o estudo de Bigman, né? Eu tive alguns problemas com isso na minha defesa, porque o pessoal achava que se o Marx não fosse jovem, jamais ele escreveria os manifestos, muito menos os manuscritos, muito menos o manifesto. Aquilo lá é coisa de jovem, com toda a sua riqueza e os seus riscos, os seus erros, né? Desculpa, te cortei. Não, tranquilo. É isso mesmo, só se inventa tanto que essa dificuldade, né, de às vezes, de uma teoria para outra, de um teórico para outro, o desafio da compreensão de cada uma dessas categorias, né? Mas é legal como que os estudos culturais conseguiram, a partir do marxismo não ortodoxo, né, avançar, né? Porque eles realmente perceberam uma coisa grave nas outras teorias, todas as outras, inclusive estrutural funcionalismo, na geração do Mannheim. Por exemplo, quando fala hoje geração hashtag, o Carlos Feixe, geração hashtag, ele não discute, tá, mas como que é o jovem trabalhador que não tem internet em casa, daquele jovem dele? Eles são a mesma geração, eles vivem da mesma forma. Os estudos culturais mostraram que não dá, é impossível. Por mais que a gente possa criticar o determinismo econômico de classe deles, mas eles mostraram uma dimensão fundamental. Não tem uma juventude homogênea, uniforme, em dado tempo, dada sociedade. Isso foi uma contribuição inestimável dos estudos culturais, né? Leandro? Só complementando, né, porque nessa parte, o que me chamou muita atenção foi realmente a questão do contato original, né, que o Marie coloca para gente, que isso eu acho realmente muito rico, e eu acho que isso se aplica até hoje. Só que, assim como você colocou no último ponto dos limites, eu também, e aí sem querer adiantar, mas porque nas teorias pós-críticas a gente vê o quanto que isso realmente vai ficar batido devido. É isso que o Vinícius estava tentando falar, né? A gente vai para a aplicabilidade no mundo real e não aplica, porque não é linear, ela não é irreversível, a gente tem essas transições. E aí eu acho que o que deixa muito claro é aquele esquematizinho lá do Eric Erickson, né, de que cada fase ele coloca lá os aprendizados, sabe? E principalmente quando chega na juventude e na adolescência, né, nossa, quantas vezes a gente revive e ressignifica aqueles processos durante o decorrer da vida, né? Então, eu acho que é isso, o contato original, ele surge e eu acho que a maior contribuição, mas acho que isso se expande na teorias pós-críticas, porque eu acho que isso valoriza a juventude em si, no sentido de falar assim, ó, esses jovens estão falando isso, estão agindo assim, tiveram essa trajetória que eles estão demonstrando que é possível fazer assim e que tudo bem fazer dessa forma também. Isso tem as suas potencialidades, tem os seus defeitos, mas assim vai. Porque ainda nessas perspectivas, até mesmo nas críticas, eu ainda sinto uma interpretação dos adultos sobre os jovens. E aí o que eu acho que a gente precisa valorizar hoje é a interpretação dos jovens pelos jovens. É esse ponto que eu queria colocar aqui.
Muito bom, Leandro. Eu acho que tem alguns limites teóricos dos estudos culturais, das teorias críticas, mas também tem um pouco do contexto histórico-social. Né? Algumas teses que eles desenvolvem lá, mesmo contestadas na época, tinham maior aplicação do que hoje, porque mudou. Houveram transformações históricas muito grandes, né? E que impactaram diretamente no ciclo da vida, né? No curso da vida, como a gente vive isso. Coisas que não aconteceram lá, não eram tão claras naquele momento, né? Então, tanto que eu comecei a aula falando do contexto histórico, Guerra Fria, a afluência econômica, os movimentos juvenis, estudantis, né? E uma coisa importante, que muito da reflexão das teorias críticas, aí entra no que o Leandro falou, foram fruto do próprio desafio dos movimentos juvenis. Eles incomodaram o Mannheim, especialmente o Erickson, e depois os estudos culturais. Como que a gente responde, entende isso, né? E esse reconhecimento do jovem como um sujeito social, ativo e intérprete da realidade vai ser mais forte nas teorias posteriores, né? Mas é isso, o contexto muda também, né? Você vai ter a crise dos anos 70 mundial, né? Que vai... Porque assim, só para terminar, a moratória social era um projeto de civilizacional, que em parte foi vivido em alguns países, por algumas classes, mais por um gênero que outro. E começou a se expandir mundialmente, né? E continua a se expandir, só que cada vez mais com limites, contradições. Hoje a gente, moratória social, está muito diferente do que foi o projeto antes, né? É uma outra coisa, né? Na sua expansão, na sua diversificação e nas transformações históricas. A gente passou de uma fase do estado de bem-estar, da sociedade da afluência, tem vários nomes, né? Uma época que tinha o socialismo soviético, uma época do neoliberalismo, da globalização, e de forte crise econômica, né? Então, o que era a moratória social, ela mesma foi se expandindo, se transformando, se negando, é um pouco o assunto da próxima aula. Então, é sempre bom a gente olhar uma teoria, ver o contexto histórico. Os autores, as autoras, eles tinham um limite do tempo da sociedade deles, né? O que tinha acontecido, o que é possível observar para teorizar, né? E aí, assim, eu pego muito no pé dos meus amigos marxistas, o Adriano, né, um grande amigo, o Marcos Francisco, outro grande amigo, que eles vão querer explicar a realidade do século XXI fazendo uma citação do Marx. Não dá. Você pode ir lá pegar do Marx, ver a citação dele, mas e aí? O Marx me ensina que tem que partir da realidade concreta, dos dados concretos da realidade concreta. Não é do manuscrito dele, não é do texto dele, o texto dele dá ideias. Ele interpretou a sociedade da época dele. Vamos fazer o mesmo, né? Eles riem, brincam, né? Entendem, mas é verdade. Né? E aí o meu amigo fez a tese dele, não foi o Adriano, o outro amigo fez a tese dele para explicar a sociedade do século XXI, baseado, qual que era o argumento de autoridade dele? Não eram os dados concretos, mas o que o Marx falou no século XIX. Não dá, gente. Né? Para frente, né? Eu adoro o Marx, mas o Marx não faria isso hoje. Grupo. Para servir de pergunta, então, de introdução para a próxima aula, você acha que essa questão contextual é um ponto a mais para deixar ainda mais claro uma questão de ruptura entre modernidade, uma pós-modernidade, uma segunda modernidade? Faz a pergunta de novo, desde o começo. Essa questão da ruptura histórica? Isso mesmo. Se você acha que essa questão contextual é um indício a mais para fortalecer uma interpretação de ruptura entre modernidade e pós-modernidade. Ruptura não no sentido absoluto, né? Porque a gente sabe que tem continuidades também, mas no sentido de interpretação teórica, eu digo. Eu sou, no fundo, do ponto de vista da interpretação histórica, mais defensor da segunda modernidade do que da pós-modernidade. Né? E eu vejo a segunda modernidade menos como muito pouco como uma evolução, muito mais como uma complexidade com decadência. Vai? Mas isso assim, é um ponto de vista. Não sei se eu conseguiria. Eu já fui muito menos pós-estruturalista. Hoje eu sou muito mais do que antes. Eu era assim, pós-estruturalismo, pós-modernistas, eles são neoliberais, eles são capitalistas. Não é bem assim. Hoje eu compreendo e respeito mais do que outrora.
Mas ainda a minha visão histórica talvez seja um pouco tradicional, no sentido que a gente... A pós-modernidade é um termo ruim, né? Mesmo o termo pós-crítico não é muito bom. E ela dá a entender que é uma sociedade que ainda se constitui sobre os escombros da modernidade. Porque quando eu chamo de teorias pós-críticas, é isso, eu e o Tomás Tadeu. São teorias que se constroem a partir dos escombros das teorias críticas. Não é exatamente um novo ponto de partida. Eu penso um pouco assim em relação à sociedade. Eu acho que a gente tinha uma sociedade que tinha um edifício que se constituiu, assim como uma teoria social e as teorias históricas, e eles ruíram. E a gente tenta pegar os escombros, os entulhos e tentar construir as explicações e a vida social. Eu tenho um pouco essa impressão. Um pouco pessimista, né? Talvez pela geração que eu vivo, né? Que eu construo o meu olhar sobre a realidade com base numa realidade sólida que eu vivi na juventude. Talvez tenha um pouco disso. Não sei se eu respondi, Leandro. Eu não estou te ouvindo, não sei se os outros estão ouvindo. Ah, perdão, é que eu ouço com fone e preciso falar sem o fone, por isso que às vezes acontece esse delay. Mas eu achei interessante seu comentário, porque quando eu te faço a pergunta, eu também parto de uma interpretação baseada na minha experiência com o tempo, na minha experiência de juventude hoje. E aí eu acho interessante isso. E já foi uma experiência, você nasceu entre os escombros, né? Uhum, exatamente. Mas o que para mim é escombro, para você talvez seja difícil. Pode ser. Seja prisão, seja casa de tortura, sabe essas coisas? Uhum. Você não vê como escombro, de repente você vê como uma coisa muito constituída. Então, olha como o olhar geracional é diferente. Exato, é algo para se considerar. Eu acho que nesse ponto a gente ainda tem exatamente uma questão geracional. Que tem implicações teóricas interessantes. Muito legal, Leandro, sua pergunta. Agradeço muito. Bom, gente, mais alguma coisa para a gente conversar? Só fazer um adendo na fala do Leandro aí, grupo. Por exemplo, essa questão, né, da juventude pela própria juventude, né? A gente vem tentando fazer esses percursos, vários, né, pesquisadores, mas é interessante, eu volto lá atrás na minha problemática com Marx, lá desde com os estudos culturais, né, para entender a juventude. E aí eu esqueci o nome, grupo, acho que o senhor sabe o nome, um barbudinho, acho que é da USP, do Unicamp, que é um dos maiores aí referência do estudo marxista e tal, e ele critica maciçamente essa ideia de se entender pela própria percepção dos sujeitos, né? Ele entende que o próprio sujeito não tem condição de compreender a realidade em que ele está inserido, né? Então, esse foi de novo, volta, né, o problema lá atrás, que eles disseram, se você vai se amparar muito dentro da linha marxista para entender a juventude, vai ter problema porque ele entende que não seria esse caminho. Eu esqueci o nome dele, é Carlos alguma coisa, vou tentar achar aqui depois, não sei se o grupo recorda dele. E aí, sobre a questão da moratória também, né, que o Leandro levantou, a gente tinha feito um projeto, que ia ser um projeto de doutorado, mas que no fim não foi para frente, que era para investigar, por exemplo, aqui em Goiânia, moradores de rua, gente que nasceu na rua, não é que se tornou, porque a gente sabe que tem muita gente formada, que está na rua, gente com graduação, gente com especialização, gente que já teve toda uma vida que hoje está na rua por N fatores, que não é a questão aqui, né? Mas a nossa proposta era investigar gente que nasceu na rua e que eram jovens hoje na rua. E aí tentar entender, por exemplo, isso que o grupo estava falando, como é que então ele entendia esse conceito de moratória para ele, né? Como é que isso ficaria, né? Para aquele que não teve um tempo para se entender a juventude, porque primeiro ele nem teve estudo, porque esse que nasceu na rua, que vira na rua, ele nem conhece a escola, ele não conhece a mídia, pelo menos não plenamente, como a gente já concebe hoje em termos de internet, que era século XXI a proposta, né? Não conhece a religião, porque muito provavelmente ele também não tem convívio religioso em nenhuma religião, porque ele não pode adentrar, obviamente, por mais que ele possa ser assistido, mas ele não consegue ser plenamente aceito em nenhum grupo, efetivamente. Então, todas as instâncias socializadoras que a gente tem, né, trabalho, família, religião, ele está meio deslocado, né? E aí, como é que seria esse jovem, né? Então, esse era um projeto que até teve aceitação em alguns lugares, mas no fim não foi muito para frente, não. Mas era um pouco a compreender isso. Como é que fica a moratória social para aqueles que nasceram na rua?
não que ficaram na rua, mas quem nasceu na rua. Né? Que tempo é esse de preparar para a juventude? Se é que ele teve tempo. Aí, inclusive, na ocasião, a gente fez umas discussões com a professora que trabalhava em infância, inclusive questionando a própria questão da infância aí, né? Ou seja, ele não teve nem a infância no conceito que a gente tem, nem a adolescência, nem a juventude, né? Então, é algumas questões extremamente complexas quando a gente foge dessa normalidade nossa da vida normal, entre aspas, né? A gente pega outros grupos juvenis, né? Do mesmo jeito, a gente propôs uma outra, que aí virou até um artigo, né? Que é da pedagogia da terra, para pensar, por exemplo, esses jovens que nascem já dentro dos movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, e outros, como é que seria a leitura deles do trabalho, da educação enquanto juventude. Também para questionar a moratória social, né? Usando esse conceito da moratória, né? Esse até virou um artigo que a gente publicou na revista da Federal do Paraíba, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, sobre o curso de Pedagogia da Terra, que formou pessoas para trabalhar pedagogia na formação de jovens dentro dos movimentos sociais da terra, né? Os camponeses, né? Então, só para contribuir um pouco aí nessa ideia. Muito bom, Vinícius. Muito obrigado. O moratório também tem classe, também tem recorte social, né? E nessa expansão para outras classes, que era um projeto da modernidade, foi muito falho, incompleto e facilmente reversível. É isso, né? Muito bom. Então, a questão de classe econômica não dá para jogar fora. Né? Não é assim, simplesmente. Né? Ela existe. Agora, esse determinismo, né, se coloca como um fator que pré-explica, né? Você já tem a explicação dada antes, né? Mas tem que encaixar a realidade na explicação economicista, é o problema. Outra coisa também que eu tenho tentado desconstruir é a ideia de que dessas teorias, como o marxismo, a versão ortodoxa, mas tem isso na psicanálise, né? Você tem isso em várias correntes teóricas, várias ciências, de que o cientista ou a ciência consegue explicar aquilo que o sujeito não consegue, sobre ele mesmo. Seja o seu inconsciente, você é perturbado, ou você tem um complexo, você não percebe, mas eu, como psicanalista, eu sei, o psicanalista sabe. Ou você é alienado, você, como sujeito da classe trabalhadora, não sabe, mas eu sei. Né? Tem esses problemas, né? Que sempre, às vezes, excluem a possibilidade de dialogar com o sujeito, que ele ajude a construir a explicação. Né? Há uma resistência forte em vários campos, o marxismo tem isso. Né? Menor do auto-ser. As pessoas não sabem o fundamento de José Paulo Neto. Ele é ótimo, José Paulo Neto. A explicação dele do marxismo é muito boa. Mas essa ideia, você não consegue explicar a realidade, porque é uma determinação ou profunda ou etérea que te determina e você não consegue entender. Precisa da ciência, o cientista, ou seja, nós, os iluminados, para interpretar a realidade e te ensinar. Isso tem no auto-ser. O outro caminho, eu estou citando o Rancière diz isso. Outro caminho, o Rancière viveu isso. O Rancière era discípulo do Althusser, que tinha essa ideia do marxismo. Aí ele fez outro caminho, virou maoísta, entrou nos grupos do socialismo chinês, que iam lá fazer a transformação em operário, para operários. E foram viver, era um extremo, os operários que dizem qual é a realidade. Falou assim, não somos operários, a gente é intelectual, eles são operários. Nós vamos entender melhor a realidade dialogando, cada qual com o seu ponto de vista. Nós conhecemos parte da realidade a partir do nosso ponto de vista. E no encontro entre nós, nas nossas interpretações, a gente vai entender melhor. Porque o cientista, no fundo, é como um operário. Ele conhece parte da realidade. Como qualquer ser humano. Ninguém tem o completo acesso à verdade, seja em profundidade, seja em extensão. É no diálogo do conhecimento dos pontos de vista que a gente constrói interpretações mais consistentes, porque nunca é a realidade final. Né? Essa é um pouco minha posição. Você vê como eu virei um pouco pós-estruturalista, né? Então tá bom, gente. Eu vou fazer um intervalo, depois eu não sei se alguém vai querer conversar comigo, né? Eu vou entrar um pouquinho e ficar. Não sei se vocês vão fazer atividade. No momento que eu lá a proposta, só encaminhei lá. Senão eu nem volto depois. Vocês que sabem. Para mim travou um pouco, grupo. Você poderia repetir, por favor? Eu falei da questão, se vocês... eu falei que eu mandei a proposta de iniciação científica voluntária, sua.
Tá? Já aproveitei e mandar, vamos esperar a resposta. E perguntando se vocês vão querer conversar comigo depois do intervalo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos, e eu volto, fico um pouco por aqui, às vezes alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. É bom ficar à disposição. Pode ser? Como sempre, não se cita um obrigado, hein? Aí tá gravando. Gente, então tá bom. Se você, quem não voltar mais, obrigado.